Tiago Reis venceu as 3 primeiras provas do Nacional de Montanha, mas na quarta ronda em Bragança, o líder do campeonato foi surpreendido por Pedro Salvador, que se apresentou com um novo carro e venceu por uma vantagem de mais de 7 segundos. Depois do golpe de teatro na rampa da Covilhã, que terminou com a terceira vitória do ano para Tiago Reis, mas apenas por 2 décimos de segundo, esperava-se com redobrado interesse o regresso à competição na quarta subida do ano, a rampa de Bragança. A vitória de Reis na Serra da Estrela foi tangencial, mas deixou Pedro Salvador numa posição bastante desconfortável, quase obrigado a vencer em Bragança para manter-se vivo na luta pelo título de campeão na categoria 2. Com 5 km de extensão em plena Serra da Nogueira, a rampa de Bragança é, juntamente com a Falperra, uma das provas mais rápidas do campeonato de montanha e que trouxe uma novidade na categoria 2. Pedro Salvador resolveu baralhar e dar de novo e, em vez do Silvercar S2, apareceu com um Juno CN11, um carro bastante mais competitivo, equiparado ao Norma de Tiago Reis. A mudança surtiu efeitos e o piloto de Chaves fecha o primeiro dia com o melhor tempo na primeira subida, ao fazer 2:19:28. Mais surpreendente foi o tempo de Tiago Reis, apenas 2:23:25, ou seja, quase 4 segundos acima do crono de Salvador. Na categoria 1, como se esperava, Joaquim Teixeira mostrou ser o homem a bater nos treinos e na primeira subida de prova. O piloto do Seat Leon Supercopa deu 7 décimos de segundo ao Mitsubishi Lancer Evo 9 de Fernando Pérez na primeira subida. Pérez que surpreendeu Rui Silva também no Mitsubishi Evolution 9. Primeiro, segundo e terceiro no final da primeira subida na categoria 1. E na 2, quem pensou que Tiago Reis ia responder nas subidas 2 e 3, enganou-se. Pedro Salvador regressou à sua melhor forma na rampa de Bragança, seguramente ajudado pela maior competitividade da nova montada, o Juno CN11, com o qual o piloto flaviense pulverizou os tempos de Tiago Reis. Salvador acabou a rampa de Bragança com um tempo total de 4:37:57 e deu mais de 7 segundos a Tiago Reis, uma diferença preocupante para o jovem piloto de Famalicão. Finalmente conseguimos, foi uma vitória que deu muito trabalho. Poderia ter acontecido na Serra da Estrela, não aconteceu, mas aqui em Bragança finalmente conseguimos ter uma prestação que nos permitisse vencer a prova sem dúvidas. Para Tiago Reis ficou o segundo lugar absoluto com um tempo total de 4:44:88. 3 vitórias e um segundo lugar em 4 corridas. Continua a ser um registro impressionante, mas apesar de ter saído de Bragança à frente da competição, Tiago Reis ficou demasiado longe aqui em Bragança. A luta pelo terceiro lugar juntou os 2 pilotos da Ray Energy Team, Paulo Ramalho e João Fonseca, ambos com o Juno CN09, sem andamento para acompanhar os homens da frente. No final, Ramalho levou a melhor sobre João Fonseca, que não completou a terceira subida. João Fonseca a fechar a prova no 4º lugar. O último lugar do pódio foi para Paulo Ramalho. Na categoria 1, a vitória foi para Joaquim Teixeira em Seat Leon Supercopa, um triunfo claro e sem sobressaltos. Feitas as contas às 2 melhores subidas, Teixeira deu mais de 4 segundos ao Mitsubishi Lancer Evo 9 de Rui Silva, que levou a melhor no duelo com Fernando Pérez, por sinal o duelo mais equilibrado do fim de semana. Fernando Pérez, campeão nacional em várias categorias e que foi uma das boas surpresas nesta rampa de Bragança. Pérez que já não fazia rampas há algum tempo e que, por sinal, irá fazer mais algumas até ao final desta temporada. Entre os clássicos de categoria 3, e tal como já tinha acontecido na Serra da Estrela, a vitória voltou a sorrir a José Pedro Gomes, que vingou-se do acidente sofrido na primeira subida de prova. Pedro Gomes recuperou o Ford Score MK2 e nas subidas 2 e 3 acabou por dar 1 segundo e 6 décimos ao Renault 5 Turbo de Aníbal Rolo. Na categoria 4, Francisco Marrão voltou a ser o piloto solitário, correu sozinho contra si próprio, acabou naturalmente por vencer. O campeonato vai agora rumar a Vila Nova de Cerveira nos dias 6 e 7 de julho. Tiago Reis leva 22 pontos de vantagem sobre Pedro Salvador, numa altura em que faltam 4 provas para o final do Campeonato de Portugal de Montanha.